Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Gravação iniciada. Hoje é dia 10 de dezembro de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos e a todas. Temos 4 processos em pauta, 2 inscrições para sustentação oral e uma preferência. Por ordem de chegada, nós vamos iniciar pelo processo Lins Agroindustrial S.A., o relator é o Dr. Argos Magno Gregório, o AIN ao 5011785, para sustentar oralmente pelo contribuinte, a doutora Hilda das Graças Nogueira Marques, que está aqui presente. Eu passo a palavra ao ilustre relator para que faça um breve relatório do processo, apresente um breve relatório do processo, e em seguida eu abro a palavra à doutora Hilda. Doutor Argos, com a palavra. Muito bem, obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas, doutor Samuel de Oliveira Mário, doutora Daniela, cumprimento a representação fiscal na pessoa do doutor Antônio Carlos Tortello, aos advogados que aqui se encontram, ao pessoal que nos dá suporte, especialmente Jailson, Hélio e Osvaldo, e aqueles que eventualmente assistam a esta sessão. Presidente, este caso ele foi trazido aqui para a minha relatoria. Ele é composto de uma única infração, que seria a falta de pagamento de ICMS, no valor e nos períodos ali indicados, referente a operações de saída de mercadorias tributadas, leveduras inativas, como isentas, conforme se comprova pelas cópias dos documentos tal. As notas fiscais fazem menção a benefícios previstos no artigo 41, inciso 5º do anexo 1 do regulamento, que versa sobre insumos agropecuários. Diz a acusação, contudo, as mercadorias são ingredientes ou insumos usados na fabricação de produtos sem aplicação obrigatória na agropecuária. Segundo aqui o relato, o contribuinte não comprovou que o produto possuiria destinação agropecuária. Portanto, esse é o brevíssimo resumo da única acusação deste auto de infração. Acredito que seja mais produtivo, portanto, devolver a palavra para a presidência para que possa a patrona aqui, a quem eu cumprimento, exercer aqui o seu tempo da melhor maneira possível. Presidente, por favor. Obrigado, doutor Argos. Eu passo, então, a palavra à advogada doutora Hilda das Graças Nogueira Marques, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutora Hilda, com a palavra. Okay. Bom dia, presidente, relator, outros julgadores, representação fiscal, demais colegas. Obrigado pela palavra. Então, como já pontuado pelo relator, trata de uma acusação de falta de pagamento do ICMS nas saídas de levedura, que o estabelecimento vendeu, essas leveduras com a isenção do ICMS, porque não teria a comprovação da destinação exclusiva para o setor agropecuário. A levedura vendida pela autuada, ela é derivada da cana-de-açúcar. O auto de infração ele foi lavrado com base na presunção de que a possível destinação para o setor PET teria ocorrido a destinação diversa. O auto de infração ele decorre de uma verificação feita na adquirente, a ICC. E nessa verificação foi elaborada uma nota técnica, que é o documento que instruiu a acusação. Nessa nota técnica, consta que, pelo fato da ICC revender a levedura para o setor agropecuário e para o setor PET, não sendo a fabricante de ração e com destinação exclusiva, com venda direta para o consumidor final, a ICC não teria direito à isenção. E sobre essa possível destinação PET, indicada na nota técnica, ela é com base nas informações extraídas do site da ICC. Nessa verificação, esteve na empresa, colheu dados, mas com base nas informações do site é que formalizou a nota técnica.
Na nota técnica, o fiscal ele coloca em destaque a observação que um produto que a ICC recomenda para o setor PET, ele é derivado da levedura de cerveja. E no caso da autuada, ela vendeu levedura derivada da cana-de-açúcar. Não se tem nos autos nenhum documento comprovando que a levedura que a autuada vendeu para a ICC teve destinação diversa. A nota técnica, ela não comprova que não teve destinação para o setor agropecuário. Na decisão recorrida, o julgador ele afirma que a acusação ela está lastreada em indícios, mas somente indícios, né, não é prova robusta de que teve destinação diversa. A Delegacia de Julgamento de Campinas, numa decisão recente, julgando um auto de infração instruído com essa mesma nota técnica, ela entendeu que a nota técnica ela não tem força probante no processo administrativo. Ela reconheceu a fragilidade desse documento. Dentre as razões, ela argumentou que não se forma convicção em análise, com análise de probabilidade, mas com a demonstração efetiva da infração, né? Essa decisão nós juntamos ela nos autos, e ela corrobora com o argumento da autuada de que a instrução do auto ela é precária. Para comprovar que a levedura teve destinação para o setor agropecuário, a autuada juntou nos autos 34 declarações obtidas das adquirentes da ICC, nas quais elas confirmam que a levedura teve destinação para o setor agropecuário, em declarações dizendo que levedura para o setor PET não tem na formulação a levedura de cana-de-açúcar, ou que não vendem para o setor PET, ou que o setor, quando para os produtos do setor PET, compra a levedura tributária. O fiscal ele contestou especificamente duas declarações, dizendo que elas seriam incompatíveis com as informações constantes no site das empresas. Foi da Biasoli, ele alegou que a empresa não nega que vende um produto para o setor PET, mas ele não trouxe para os autos qual é a composição desse produto. Uma vez que o recomendado pela ICC é de levedura de cerveja e não de cana-de-açúcar. Na declaração da BRF, ela é do CNPJ da planta de Rio Verde, em Goiás. E no site da empresa consta que as plantas que produzem ração PET, elas estão no estado do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraguai. E ela diz também que na formulação não tem levedura de cana-de-açúcar. Então, não se tem provas de que as declarações elas contêm informações incompatíveis com as que estão no site das empresas. Lembrando, né, que levedura de cerveja é a que é recomendada para o setor PET, conforme a própria nota técnica observou. Ou seja, os indícios do fisco não se comprovam, especialmente em face das declarações das adquirentes, declarando que destinou para o setor agropecuário. Quanto à questão da revenda dos produtos, a consultoria tributária e o próprio Tribunal de Impostos e Taxas já se posicionaram com o entendimento que a isenção ela é aplicada para toda a cadeia comercial. Na decisão proferida no auto de infração 41.48.117, foi julgado por essa mesma segunda Câmara, na composição passada. Foi relatora a doutora Maria Alice, ela cancelou o auto de infração, reconhecendo que a aplicabilidade da isenção é para toda a cadeia comercial. Nessa decisão, consta que as adquirentes elas declararam verbalmente o destino para o setor pecuário, e que não ficou comprovado que os produtos possam ter sido utilizados com finalidade diversa. Nesse precedente, foi aceito declaração verbal de que a destinação foi para a pecuária,
No caso dos autos, a autuada ela juntou 34 declarações em que as adquirentes declaram a comprovação para o setor agropecuário. E quanto à possibilidade do produto poder ser utilizado tanto no setor agropecuário quanto no PET, a consultoria tributária e também o próprio Tribunal de Impostos e Taxas já afirmaram o entendimento que a isenção ela deve ser aplicada de forma proporcional e que isso não retira o direito à isenção. Também juntamos decisões nesse sentido. Em suma, excelências, reitero os termos do recurso ordinário, que o lançamento fiscal e a decisão recorrida estão baseados em presunções, além de contrariar o entendimento firmado pela consultoria e pelo próprio TIT, que seja cancelado o auto de infração. Eram as considerações que eu gostaria de fazer. Agradeço a atenção de todos. Fico à disposição para eventual esclarecimento. Obrigado, doutora Ailda. Cumprimento pela sustentação oral. Muito bem esclarecido aí os pontos principais do seu recurso. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Argos Gregório, para que manifeste sobre o seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui a patrona da autuada pela sua objetividade e clareza nas suas exposições. Mas, presidente, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer eu tenho aqui algumas dúvidas que remanescem aqui, que não, eu queria ouvir a sustentação oral. Além disso, eu vi que foi protocolado ontem uma petição, as folhas 815, de 87 páginas, tudo bem, grande parte dessa petição diz respeito a decisões que já foram proferidas aqui pelo TIT, né? Mas que só reforçam algumas dúvidas que eu tenho. Então, se o senhor me permitir, eu vou fazer alguns questionamentos para a patrona. Pode ser assim, presidente? Posso? Sim, pois não. Fica à vontade, doutor Argos. Doutora Ailda, a senhora bem colocou aqui, acho que os pontos principais do recurso de vocês, e realmente, lendo e relendo o processo, me ficaram algumas dúvidas, e se a senhora realmente puder me clarear aqui, elas vão ajudar a formação da minha convicção, seja no sentido que for. A primeira questão que eu tinha anotado aqui há alguma confusão a respeito de qual levedura estamos tratando? Porque, daquilo que eu entendo, se falou em levedura de cerveja quando se trata de levedura de cana. Confere essa minha preocupação, é isso mesmo? A fiscalização tratou de outro produto ou ela trata de maneira apenas genérica, como levedura, simplesmente? Porque quando eu encontro, e eu gostaria que a senhora me confirmasse, quando eu encontro afirmações a respeito dessa divergência, elas me parecem que causam aí, que implicam em algum entendimento diverso do fisco, diverso da realidade dos autos. A senhora pode me esclarecer um pouquinho mais a respeito especificamente da levedura que estamos tratando aqui? Se é de cana, se é de cerveja, o que disse a fiscalização? O que parece me disse errado, mas eu gostaria de ouvi-la. Pode ser, doutora Ailda? Já pode me trazer alguns esclarecimentos? Só está sem microfone. Tá. Pois não, doutora Argos. Nós estamos tratando aqui da levedura de cana-de-açúcar. Certo. Tá? A ICC, ela comercializa a levedura de cana-de-açúcar e a levedura de cerveja. Certo? Na nota técnica que o fiscal elaborou, ele coloca lá a possível destinação para o setor PET. Tá? E nas folhas 154 dessa nota técnica, ele coloca em destaque, tá, produto recomendado pela ICC para o setor PET. Tá? Só que esse produto recomendado que ele coloca em destaque, ele é de levedura de cerveja. Outra levedura. Fiscal,
O próprio fiscal anota isso lá na nota técnica. Tá? Então, assim, quando ele vem dizendo, consta no site da empresa que ela vende produto à base para o setor PET. Tá? Mas ele não entra, não foi feita uma verificação profunda nesse ponto. Olha, esse produto que você está vendendo, que é de levedura de cerveja, é o que vai para o setor PET? O que é de levedura de cana-de-açúcar é o que vai para o setor agropecuário? Tá? E aí nós temos as declarações das empresas dizendo, olha, eu não uso levedura de cana-de-açúcar para o setor PET, eu uso levedura de cerveja. Ou eu não fabrico ração para o setor PET, ou a planta que adquiriu a levedura de cana-de-açúcar não faz produto para o setor PET. Então assim, todo o relatório ele parte da premissa que ele viu no site da ICC que ela vende para o setor PET. E aí, qual é a conclusão? Bom, se vende para o setor PET, não pode ter a isenção, porque uma única venda para o setor PET retira o direito à isenção. Tá? E esse posicionamento, a consultoria já firmou um entendimento, tem até uma consulta nesse sentido que nós juntamos nos autos, em que, quando a empresa ela comercializar tanto com o setor PET quanto com o setor agropecuário, é proporcional o cálculo que deve ser feito. Tá? Então, se essa verificação foi feita, tem a destinação PET? Tem, mas de qual levedura? Se tem da levedura de cana-de-açúcar, qual foi o percentual? Então, vamos fazer o cálculo proporcional. O que ele fez? Ele autuou tudo o que a Lins vendeu para a ICC com base nessa única possibilidade de ter venda para o PET, porque está lá no site dela. Certo. Não sei se eu... Não, está me clareando algumas das minhas percepções, né? Eu te agradeço. Uma segunda questão, ainda sobre isso, é a levedura que foi comercializada para a ICC. Qual levedura foi? É possível dizer, olha, não, foi comercializado levedura de cerveja, ou não, foi comercializado levedura de cana-de-açúcar. Levedura de cana-de-açúcar, que eles chamam de levedura inativa. Esse é o meu questionamento que me traz grande dúvida sobre tudo isso, porque a senhora mencionou aqui as folhas 154, eu também tinha nas minhas tantas anotações e com post-its e com anotações que eu faço dos processos, em que a matéria comercializada é levedura de cana, ponto. E a base da acusação, a nota técnica diz, então, eu vou ao site da ICC e vejo que a levedura de cerveja é aplicada ao setor PET. Mas nós não estamos falando de levedura de cerveja. Esse é o meu... Mas acho que eu não vou antecipar o meu entendimento, até porque eu já anuncio, eu não vou, presidente, se o senhor me permite, eu não vou lançar o voto agora, porque eu tinha essas dúvidas e ainda tenho algumas dúvidas, se me permitir, para eu esclarecer com a patrona. Mas, assim, me parecem... Enfim, me parecem... O que me causou dúvida e espanto, eu afirmo, portanto, que o contribuinte não gozará da isenção, porque o produto foi destinado para fins diversos da agropecuária, no caso PET, mas o produto destinado para o PET é outro. É levedura de cerveja, não é levedura de cana, que é o produto comercializado. Mas eu queria esse esclarecimento, está esclarecido. Um segundo esclarecimento... Doutor Arco, só uma questão. Então, a levedura de cana-de-açúcar, né? Porque ela é lá da estação do etanol, né? Por isso que é a levedura de cana-de-açúcar. Sim, está claro, está claro. O que não estava claro para mim é o que aconteceu no processo, mas o que a senhora está expondo aqui ficou claro.
independente de eu me espantar ou não. Mas vamos lá. A senhora colocou aqui nos autos e repisou na sua última petição, que foi protocolada ontem, uma decisão de 27 de novembro da Delegacia Tributária de Julgamento, dada no AIN 5050-978. Eu fui dar uma olhada nessa decisão. Este AIN não foi lavrado contra a mesma contribuinte, certo? Não. É contra uma outra contribuinte. Mas a nota técnica é a mesma? É exatamente a mesma? Exatamente a mesma. Eu estou perguntando porque me parece muito atípico tudo isso. Eu não estou dizendo, não estou criando nenhum outro tipo de situação, mas me parece muita confusão num caso só, mas pode falar, doutora. Não, o que aconteceu com essa nota técnica? Então, teve a verificação da ICC, Certo. lavrou-se essa nota técnica, e agora eles estão indo nas usinas, usando Certo. essa nota técnica para autuar dessa mesma forma. Certo. Mas a nota técnica é a mesma nota que se refere à levedura de cerveja. Sim, na nota técnica, né, ele fala que a ICC ela comercializa a levedura de cana-de-açúcar, mas também vem lá com aquela recomendação que o produto recomendado é de cerveja. Então, assim, é a mesma nota técnica juntada no outro auto de infração. Certo. E aí essa decisão dada no AIN 5050-978, eu dei uma olhada, ela diz que, efetivamente, essa nota técnica se baseia em presunções e que, efetivamente, não está comprovado nada, vamos assim dizer. É isso. Isso. E é o que nós estamos alegando desde o início. A nota técnica ela não prova que teve destinação diversa. Ela simplesmente relata o que a ICC faz, tá? E lá ela coloca, olha, identifiquei no site que tem venda para o setor PET. Então, essa possível venda para o setor PET, por si só, já é suficiente para não ter o direito à isenção. Tá? Certo. E aí lá ele coloca os dois produtos, um produto ele é venda para o setor agropecuário e o outro, olha, esse é o recomendado para o PET. Então está aqui, tá a prova de que ela vende para o setor PET. Só que logo embaixo a própria nota técnica, olha, é de levedura de cerveja. Então, sim. Vamos lá, eu já tô terminando, presidente. Uma outra pergunta que me veio aqui, quando do estudo do caso, foi, ao longo da fiscalização, o fiscal pediu que comprovasse a destinação dos produtos e o uso da destinação dos produtos. Como a senhora colocou aqui, como consta dos autos, a parte juntou 34 declarações de diversos compradores ali, dizendo, olha, meu produto serve para isso, serve para aquilo, por aí vai e tal. De um lado, o que se afirma aqui, até o presente momento, que se afirmou aqui, é que essas declarações não dizem muito ou não esclareceriam aquilo que talvez a fiscalização quisesse. E, do outro lado, e aí vem a minha pergunta, eu gostaria sempre aqui buscando a lealdade processual, a fiscalização ela não questionou essas compradoras no sentido de, olha, traga aos autos elementos que comprovem o que vocês estão afirmando, ou questionou e não foi respondido? A senhora, eu não achei, não encontrei nos autos alguma manifestação da fiscalização no sentido de, tá, essa declaração não serve, mas então vamos a quem emitiu a declaração me comprove que o que você está dizendo está certo. Existe essa comprovação nos autos ou houve esse pedido e ele eventualmente não foi atendido? A senhora sabe o panorama, como é que se deu isso, não? Não, Com relação ao teor das declarações? Então, o que aconteceu? A fiscalização na Lins, ela pediu para apresentar contrato e tudo mais,
e aí ela notificou novamente, dizendo, olha, esse produto aqui ele não tem finalidade para o setor PET, aí a empresa apresentou os esclarecimentos que a fiscalização pediu. Certo. E aí, logo em seguida, ela lavrou o auto de infração, porque na nota técnica, ela se pautou pela nota técnica, tanto que ela cita no relatório circunstanciado, né, que pela nota técnica não tem comprovação, porque a adquirente da Lins, que é a ICC, vende para o setor PET, e que ela não é a fabricante de ração, não tem venda direta para o consumidor final, então, que não tinha a comprovação da destinação. Então, daí, essas declarações, a Lins obteve com a ICC, dos adquirentes da ICC, falou, olha, eu revendo, e os meus adquirentes me dão uma declaração que comprovando que utilizaram o setor agropecuário. Então, meu último questionamento, até porque o doutor Samuel também pediu a palavra, mas eu encontro, por exemplo, uma declaração da BRF, as folhas 410 dos autos, que diz o seguinte, eu vou rapidamente ler o teor. A BRF, escrito CNPJ tal, localizado em tal, vem por meio dessa declarar que as leveduras adquiridas pela ICC, estabelecida em tal lugar, parará, são tão e somente utilizadas em produtos com destinação agropecuária. Ponto. Se a BRF vende também produtos de levedura de cerveja, que envolvam levedura, não tem nada a ver com a questão do fornecimento pela autuada. Talvez ela produza outros produtos, pelo menos é essa a minha compreensão, e eu pergunto para a senhora se é isso. Quer dizer, eu posso produzir produtos agropecuários, assim como eu posso produzir produtos para PET. Para produtos agropecuários, eu adquiro levedura de cana-de-açúcar, adquiro da autuada, no caso concreto. Para outros produtos PET, por exemplo, eu posso produzir, mas eu adquiro, sabe lá Deus de quem? De terceiros, de quartos, de quintos. É isso? Porque, assim, do que me consta, a autuação, mais uma vez. Primeiro, fala em levedura de cerveja, não é levedura de cerveja, é levedura de cana. Segundo, não aceito as declarações que dizem, olha, as leveduras adquiridas, eu estou lendo aqui na declaração de folhas 410, as leveduras adquiridas da ICC são tão e somente utilizadas em produtos com destinação agropecuária. É isso? Sim, nós estamos falando de coisas diferentes, de atividades diferentes, de produtos diferentes, e que é o que interessa para os autos, cana-de-açúcar, levedura para agropecuária, ponto. É isso? Então, doutor Argos, ela declara que é tão somente, né? Então, Os produtos adquiridos da ICC. da ICC, Ela então, pode adquirir de então outras, aí, esse CNPJ, né, ele é da planta de Rio Verde, Goiás. Tá? Então, o que o fiscal viu no site da BRF? Que ela também fabrica ração PET. Só que no próprio site da BRF está lá as plantas, né, as empresas que fabricam, né, os CNPJs são do estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e no Paraguai. Tá? E a declaração é do Rio Verde, Goiás. Tá? Então, não dá para dizer que a Rio Verde ela comprou em Goiás e mandou para o Paraná, não teve essa investigação, e essa é a nossa discussão também. Não teve uma investigação profunda da fiscalização na ICC. Por isso eu estou perguntando, porque... Então, a fiscalização tinha que ter aprofundado a verificação na ICC. Olha, no teu site você diz isso, os teus adquirentes são esses, no site dos adquirentes tem essa situação, me confirmam isso ou notifica as adquirentes para esclarecer. Né? Isso realmente não foi feito? Não, isso não fez. Eu não encontrei. Não tem, isso não tem. Era o meu último questionamento. Se foi feito, como é que, diante dessas declarações, como é que se valeu a fiscalização diante dessas hipóteses? Ok, eu acho que, presidente, eu me dou por satisfeito. Eu precisava ouvir realmente a parte
que repisou ali, eu tomei um susto de uma petição de última hora de 87 folhas, mas, na verdade, não inovou em absolutamente nada, mas trouxe ali, essencialmente, as decisões já dadas pelo tribunal, inclusive decisões em que eu participei do julgamento, por exemplo, dadas pelo relatoria do Dr. Rodrigo Ossada, por exemplo. Essa foi uma delas, ou a doutora Maria Anselma, de Câmara que eu fiz parte, e também decisões que o senhor fez parte. Então, se o senhor me permitir, presidente, a despeito do pedido aqui de palavra do doutor Samuel, que certamente vai também fazer, talvez, questionamentos, esclarecer mais ainda os fatos, eu não vou proferir voto hoje, não, presidente. Eu preciso repaginar as coisas aqui, porque, para mim, até determinado momento, ficou confuso. Tá. O que podemos aí, né? Acho que é importante aí o julgador ter pleno conhecimento aí de todos os detalhes e das provas, dos autos, assim, julgamos aí de forma confortável aí, né, na hora de apresentar o voto. O doutor Samuel pediu a palavra? Pode, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimentar a todos os presentes, desejar um bom dia, né? Uma boa sessão, cumprimentar também a doutora Hilda aí pela sustentação, que foi bastante objetiva, né? Bastante interessante. E eu tenho uma questão, né, que me chamou a atenção, que ela acentuou bastante na sustentação oral, que ficou o tempo todo falando de levedura de cerveja e levedura de cana, né? E eu já olhei aqui a nota técnica, olhei, e do que eu conheço da matéria, essa me parece que é uma questão irrelevante. E por que ela deu tanta relevância? Essa é a minha questão. Por quê? O produto que ela vendeu, pelo que eu vi, é levedura inativa, né? Que tem, na verdade, tem duas grandes fontes, que são as cervejarias e são as usinas sucroalcooleiras, porque se produz muito, né? No seu processo de fermentação, ela multiplica muito, ela coloca lá um pouquinho de levedura, ao final do seu processo ela tem quilos e quilos de leveduras, né? Agora, a levedura é absolutamente a mesma. Existe variedades diferentes, mas exatamente as duas são a Saccharomyces cerevisiae. Ou seja, é absolutamente irrelevante. Não existe levedura nesse aspecto, não tem uma diferença entre levedura de cerveja e levedura de cana, né? Na verdade, eu tenho uma espécie de leveduras, que é Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada principalmente nesses dois processos. E essa levedura, depois de utilizada, depois que ela fermentou, muitas vezes a própria empresa utiliza um centésimo daquilo que ela produziu para fazer uma nova produção, ou então ela pega uma embalagem nova, porque para evitar contaminação, né, o risco de contaminação que tem nessa que está ali no fundo do tanque fermentador. E aquela matéria toda, então esse material aí vai para, inclusive, diversos fins, né? Para ração animal, inclusive para humano, né? Lá, levedura de cerveja, lá que a gente compra em farmácia. Também é a mesma fonte, a mesma, seja ela. Então, a doutora deu muito destaque com relação a essa questão de coisa, e tanto que eu li aqui a nota técnica, ela não trata ela não dá nenhuma relevância a isso. O que ela fala é exatamente isso. Então, eu tenho duas origens. Ela não faz diferenciação de leveduras. Ela faz diferenciação dele. Ela fala, eu tenho duas fontes principais, que são as cervejarias e a indústria alcooleira, e a única diferenciação que ela faz é, olha, o subproduto das cervejarias, via de regra, é tributado, e o da indústria alcooleira, não. Essa é a diferenciação que faz, depois ele passa aí a uma discussão. Então, essa é a minha pergunta para a doutora Hilda, porque onde está o pulo do gato que eu não percebi com essa diferenciação toda que deu tanta relevância a essa fonte, essa origem da levedura aí. Lembrando que nem
nem a cana-de-açúcar, nem o malte, nem a cerveja, elas produzem, não é matéria-prima para a levedura, elas não produzem levedura, tá? As leveduras são adicionadas a esses produtos para produzir o álcool, o etanol, né? Pois não, doutora, era essa a minha questão. Então, doutor Samuel, o ponto é o seguinte, né? A nota técnica, ela coloca que a possível venda para o setor PET retira o direito à isenção. E aqui nós estamos tratando da levedura que é proveniente da extração do etanol, como o senhor muito bem pontuou. Tá? E a ICC também adquire das cervejarias a levedura de cerveja, proveniente da fabricação da cerveja. E o fiscal, da nota técnica, ele coloca em destaque um produto lá, que ele até faz um círculo lá, que é o produto recomendado pela ICC para o setor PET. Tá? E aí ele mesmo coloca que esse produto ele é derivado da levedura de cerveja. Então, eu tenho, de um lado, a possibilidade de venda para o setor PET, ele está dizendo que não daria direito à isenção, e de uma levedura proveniente da extração do etanol, e, de um outro lado, eu tenho uma informação dele, colocando em observação que o produto vendido para o setor PET, recomendado pela ICC, ele é da levedura de cerveja. Então, assim, são informações conflitantes. Tá? Então, teria que, para chegar à prova de que a levedura que a autuada vendeu para a ICC não teve a destinação para o agropecuário, ou que teve para o PET, teria que ter aprofundado essa investigação e ter realmente uma prova do fisco dizendo, olha, as notas fiscais YZ de venda para o setor PET é proveniente da levedura de cana-de-açúcar ou de etanol adquirido. E a levedura de cerveja, ele compra tributado. Então, e para o setor PET, os adquirentes também disseram a mesma coisa, que ou compram tributado, ou não utilizam naquela unidade, ou vendem somente para o setor agropecuário. Então, é esse ponto. Obrigado, senhor presidente. Bom, muito bem. Então, diante das intervenções aí, dos esclarecimentos da advogada, ao relator e ao juiz Samuel, então, doutor Argos, eu vou retirar de pauta. Pode devolver para mim, por favor, presidente? Que assim Devolver para o relator. que eu faço os devidos ajustes aqui. Tá. E eu peço para a patrona que acompanhe aqui, a minha intenção é inserir o processo na semana que vem, mas por causa da pauta do tempo de antecedência, eu não sei se será possível. Né? Eu teria que deixar ele disponível já ainda hoje. Eu não sei se eu consigo. Doutor Argos, presidente, eu vou viajar na segunda-feira e creio que eu não consigo chegar no meu destino em tempo de participar da pauta. Se puder ficar para uma próxima. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu nem conseguiria entregar hoje no tempo hábil do tribunal. Fica para outra sessão, portanto. Que eu não quero causar prejuízo de atraso aqui nem para a nossa produtividade, nem para o contribuinte. Ok, muito obrigada. Tá bom. Lembrando, doutora Adilda, que na próxima sessão, só acompanhamento, que a sustentação oral foi hoje, tá bom? Tá bom, tá bom. Não vai haver nova sustentação oral. Então, mas que eu ainda vou estar
desembarcando ainda, não sei se eu vou conseguir Não, participar. mas o relator já disse que não vai ser para a próxima semana. Tá ok. Então, como nós temos aí o recesso, provavelmente só em janeiro. Tá bom? Tá ok. Então, tá. Muito obrigada, presidente. Já aproveitando, então, um excelente final de ano para todos, né? Bom Natal e tudo de bom para todos. Obrigado, doutora Hilda. Muito bem, passamos então ao próximo processo da pauta. Eu vou chamar aqui o processo da Engrecom. Eu sou o relator, o AIN é o 452-122. Está aqui para sustentar a doutora Daniela Fanulovic. Eu acho que muita gente dá uma enroscada, né, doutora? Sim. Sim, normal. Tá bom. Olha, Muito bem. Este processo são 11 acusações. Está em julgamento os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 do AIN, sendo que há recurso de ofício em relação aos itens 6, 7 e 11, que foram cancelados. O AIN 6 e 11 foram cancelados parcialmente. O item 6 e 11 foram cancelados parcialmente. O item 7 integralmente. E em razão disso, o contribuinte recorre dos demais itens em que teve a decisão desfavorável, né? Então, ele recorre em relação aos itens... deixa eu ver aqui. Recorre em relação aos itens 1, parte do 2, 4, 5, parte do 6, 8, 9 e parte do 11, né? Essas são as acusações fiscais, elas basicamente são, o item 1 é falta de pagamento do ICMS, o item 2 é crédito indevido, os itens 4, 5, 6 são de falta de escrituração de documentos fiscais, o item 8 também é de crédito indevido, o item 9 é falta de solicitação de cancelamento de nota fiscal, e o item 11 é crédito indevido de materiais intermediários, uso e consumo, né? Então, é um processo com muitas acusações e dentro das acusações existem muitos detalhes por exemplo, nos itens 4 e 5, nós temos 2 fundamentos ou 2 grupos de notas fiscais para cada a acusação fiscal que resultarem em fundamentos e decisões específicas, né? Então, é um processo bem longo, né? Com muitas provas a serem analisadas, tem laudo técnico também. Então, doutora Daniela, eu gostaria de ouvir a sua sustentação oral e lhe adianto que eu não consegui trazer o voto, ainda não consegui terminar o voto, né? Na verdade, não são só 11 acusações, na prática resulta até em mais, né, apreciações, então realmente é um processo que está demandando bastante trabalho, mas faltou pouco aqui para terminar, mas eu gostaria de ouvir a sua sustentação oral. Eu tenho principalmente algumas dúvidas em relação aos itens, se puder, inclusive, focar
nos itens 1, 8 e 9, né? Tá bom? Então, eu passo então a palavra à ilustre advogada, a doutora Daniela Franulovic, né, para que apresente a sua sustentação oral. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, doutor Ivaldo. Um bom dia a todos. Bom, para um caso realmente muito longo, né? A gente não tem o feitio aqui de fazer um recurso de 47 páginas, costumamos ser mais sucintos, mas, de fato, pelos detalhes aqui do caso, precisamos de algumas páginas mesmo para explicar. Bom, então eu vou passando por item, só para esclarecer alguns pontos, né? Algumas questões fáticas aqui, que eu acho que vão ser importantes, né, para essa Câmara decidir sobre o processo. Então, o item 1, ele fala de falta de pagamento do ICMS em operações tributadas, consideradas como não tributadas. Nesse caso aqui, o que aconteceu? A Engrecom, só para contextualizar, né, a Engrecom é uma empresa, uma indústria de engrenagens, né? Nessa acusação, então, só resumindo mais uma vez, ela é uma empresa uma indústria de engrenagem, ela adquire aço e uma série de outros materiais para a confecção de engrenagens para automóvel, para moto, para máquinas agrícolas, enfim, para uma variedade enorme de produtos finais que vão empregar essas engrenagens. Então, nessa acusação do item 1, o que aconteceu foi basicamente que a empresa adquiriu alguns materiais, realmente eram materiais de uso e consumo, ela não fez o creditamento do ICMS justamente por serem materiais de uso e consumo, só que ela, por uma questão de problemas desses materiais, ela teve que fazer a devolução para o fornecedor e, né, na devolução para o fornecedor, ela fez o destaque do ICMS, quer dizer, ela reproduziu as mesmas informações da nota de venda, mas ela não apurou o ICMS, justamente porque não havia uma venda e porque ela não tinha feito o creditamento na entrada, né, diante da natureza dos produtos, das mercadorias que ela adquiriu. Então, para esse caso, né, nós entendemos o ponto da fiscalização de que as operações deveriam ser tributadas, mas quando a gente analisa o conjunto, né, de qual que era a destinação desses produtos, a falta de creditamento na entrada e a saída em devolução, nós entendemos que realmente não havia por que ela haver tributado, apurado ICMS aqui, né, nessas operações. Então, entendemos que foi aí um erro formal mesmo né, que não levou a qualquer tipo de prejuízo ao fisco, porque, de fato, a operação não seria tributada, né? Não era uma venda, era uma devolução. Eu vou ser muito sucinta em relação aos próximos itens, porque eu gostaria de focar um pouquinho nos itens 8, 9 e 11, que eu acho que são importantes. Então, assim, com relação a essa nota, ao item 2, a acusação era de creditamento indevido, decorrente da escrituração de documentos fiscais de entrada, onde constaram destinatários diversos. O que aconteceu aqui, né? Nós temos duas notas fiscais que estão relacionadas, né? Uma nota fiscal, que era uma remessa para industrialização por conta do adquirente, né, da Engrecom, e uma venda. O que ela fez? Ela trocou as informações, né? Então, ela colocou, ela destacou o ICMS, né? Ela gerou o crédito de ICMS na operação errada. E quando nós fizemos o recurso ordinário, nós demonstramos a relação entre essas duas notas, nós colamos as duas notas no processo para mostrar, olha, a tributação deveria ter saído na nota de venda, né? Mas, enfim, o fato dela ter colocado na remessa para industrialização não gerou nenhum tipo de prejuízo, porque, no final das contas, a operação foi efetivamente tributada e havia direito a crédito, apesar de constar na nota fiscal errada. Então, foi um mero erro escritural que, né, não gerou um prejuízo aí por conta do creditamento que ela fez. Então, entendemos também que, quando se analisa a nota fiscal e o tipo de operação, de fato, não deveria ter havido o creditamento de ICMS, mas da forma como nós demonstramos o recurso ordinário, foi justamente isso. Olha, o creditamento deveria ter vindo por conta de outra operação, e não essa, mas, enfim, sabemos que, nesse caso aqui, existe uma sensibilidade, né, da nossa defesa, e, enfim, a gente pede aqui que seja levada em consideração a verdade material, né, de como a operação efetivamente se deu. Nos itens 4, 5 e 6, e aí nós agrupamos as nossas
alegações para os 3 itens, porque os 3 revelam o mesmo tipo de situação, né? Então, são acusações de falta de escrituração de notas fiscais de entrada ou de conhecimento de transporte. Quando nós fizemos a análise das operações que foram autuadas, nós identificamos 2 situações diferentes. Então, nós percebemos que muitas dessas notas sequer eram de conhecimento da Engrecom, né? Foram emitidas por empresas que a gente tentou até contato, mandamos e-mail, tentamos contactar, entender o motivo da emissão dessa nota fiscal contra a Engrecom, não tivemos resposta, juntamos isso no processo, inclusive. Então, eram notas fiscais que ela não tinha conhecimento, e ela não havia se manifestado, por aquele procedimento da nota fiscal eletrônica de recusa, admissão, etc. Então, assim, ela não se manifestou, mas são notas que ela não tinha conhecimento. Sobre essa falta de manifestação, e de notas de que ela não tinha conhecimento, notas e conhecimento de transporte. Nós levantamos aqui no nosso recurso que ela não era obrigada, a manifestar essas notas, porque ela não está enquadrada, no anexo 3, que é indicado aqui no artigo 30 da portaria CAT 162 de 2008. Então, as empresas que são obrigadas efetivamente a se manifestar são distribuidoras de combustível, de bebida, de refrigerante, enfim, empresas ligadas, empresas que se dedicam a atividades específicas que estão enquadradas nesse anexo 3, que fala da obrigatoriedade de manifestar. A Engrecom, ela não tem obrigatoriedade, ela não tem a obrigação de se manifestar sobre isso. E o fato dela não haver se manifestado acabou gerando uma presunção no fiscal de que ela deixou de escriturar notas fiscais de entradas que efetivamente aconteceram, e quando, na verdade, não, essas operações sequer eram do seu conhecimento, ou conhecimento de transporte. A segunda situação que nós percebemos aqui, quando fizemos a análise das operações autuadas, foi de que as notas fiscais indicadas pelo fiscal, e os conhecimentos de transporte, eles haviam sido escriturados em datas e em períodos de apuração posteriores, Então, quando fizemos um Ctrl+F ou um Ctrl+L, enfim, nas operações aqui, nas escriturações, a gente conseguiu identificar todas essas escriturações, ainda que não naquelas datas em que as notas foram emitidas. Então, por exemplo, uma mercadoria que vem de Manaus, o conhecimento de transporte, ele vai ser emitido na data da saída. Quando ela escriturar, claro que vai ser uma data diferente, a gente não tem um prazo de 24 horas para a mercadoria chegar aqui. Então, quando fizemos o Ctrl+F nas escriturações em livro, as notas estavam lá, e nós relacionamos todas as notas em que identificamos ali pelo Ctrl+F do PDF, a escrituração de todas elas. Então, sobre esse aspecto, a gente entende que a acusação fiscal não tem a menor razão de ser, falta de escrituração quando estavam escrituradas, ou não, falta de escrituração de operações que não ocorreram, que não eram de conhecimento da Engrecom. Então, são aspectos fáticos aqui que merecem uma atenção, porque, de fato, a acusação não se sustenta, Com relação ao item 8, a acusação é de creditamento indevido, decorrente da emissão de notas fiscais emitidas pela recorrente, lançadas com o objetivo de estornar emissões de notas fiscais que deixaram de ser canceladas. A acusação ela é complicada de entender, mas a situação fática é muito simples. O que aconteceu? A Engrecom vendeu mercadorias e ajustou com o adquirente que o adquirente ia retirar as mercadorias no estabelecimento. Emitiu as notas na data em que o adquirente supostamente ia retirar e o adquirente não foi retirar. Nas notas fiscais havia indicação de que o transporte era por conta do adquirente. E como o adquirente não retirou as mercadorias e ela já não tinha mais o prazo de cancelamento, ela acabou tendo que emitir uma nota, como a gente sabe que é uma operação estranha, de fato, porque ela teve que emitir uma nota em estorno do ICMS, então ela fez o creditamento com base nessa nota. Então, era uma nota da Engrecom para ela mesma, porque o adquirente sequer fez a recusa. Então, ficou uma operação estranha, porque ela mesma fez a nota contra ela mesma. Então, ela tomou esse crédito
enfim, com o instrumento que ela encontrou. Nós juntamos uma resposta à consulta falando que, nessas hipóteses em que há retorno da mercadoria em virtude de recusa, né, que há uma espécie de devolução, né? Então, a gente indicou essa solução de consulta 24.695 de 2021, só para ilustrar aqui em uma situação semelhante, a própria Secretaria da Fazenda deu um caminho para tentar, né, dar suporte para esse tipo de operação que ela fez. Mas o fato é que ela havia destacado o ICMS, apurou o ICMS numa venda que não se concretizou por falta de retirada das mercadorias e ficou ali sem uma opção de como fazer esse estorno, né? Foi a forma como ela encontrou, emitir uma nota fiscal para ela mesma. Aí, doutor Orivaldo, se o senhor tiver alguma dúvida depois, eu também estou à disposição. A acusação do item 9 é uma decorrência do próprio item 8, né, que é deixar de solicitar o cancelamento de notas fiscais de saída, porque ela já não tinha mais o prazo para pedir o cancelamento, e aí a fiscalização aplicou, né, a multa por deixar de solicitar o cancelamento, mas são as mesmas operações do item 8, né, então o que a gente está pedindo é uma aplicação do princípio da absorção aqui, né. E, finalmente, o nosso item 11, o item 11 me parece que é o item mais relevante aqui em termos de valor da acusação. Foi para ele que nós juntamos um laudo. Eu não diria nem um laudo, né? Porque acho que nós todos aqui somos incapazes de conhecer profundamente, né, os aspectos técnicos da fabricação de uma engrenagem. Mas o que nós tentamos demonstrar por meio desse laudo? Como esses produtos que nós entendemos como materiais intermediários, absolutamente essenciais, necessários à confecção de uma engrenagem e que foram considerados como materiais de uso e consumo pelo fiscal. Então, quais eram os materiais que a Engrecon adquiriu e que o fiscal considerou como materiais de uso e consumo, né? Materiais de uso e consumo para fabricação de engrenagens, né? Uma engrenagem feita de aço, com especificidades técnicas muito, né, muito peculiares para cada cliente da Engrecon. Então, o fiscal considerou como materiais de uso e consumo brocas, presas, pastilhas, caracóis, óleos de corte, enfim. Tem uma lista bem extensa aqui de glosas, né, de materiais glosados. E o que nós fizemos nesse laudo? Nós pedimos para o engenheiro da Engrecon explicar com fotos como que uma broca era utilizada na fabricação de uma engrenagem. Então, por exemplo, lá no nosso recurso ordinário, está bem claro, assim, no laudo também, o que é a broca. Então, tem a foto da broca. Como que ela é aplicada no aço bruto, né? O aço que não tem absolutamente forma nenhuma. Então, ela é aplicada, e aí, né, abaixo de cada foto, eles explicam para que serve a broca. A broca serve para usinam os furos nas peças produzidas conforme especificação e se desgastam a cada furo realizado. Então, por exemplo, uma broca é um anel de aço que pode ter, enfim, uma série de medidas específicas, mas ela necessariamente vai ter um furo no meio e dentes do lado de fora. Então, a broca, ela vai ser utilizada, né, para fazer esse furo do meio. Se eu não tiver um furo no meio do aço bruto, eu não tenho nem onde encaixar essa engrenagem. Como é que ela vai ser? Ela vai cumprir a sua função. Então, as brocas, elas são usadas dessa forma. E as brocas que a Engrecon adquire são brocas de vários tamanhos diferentes, né? E todas elas foram glosadas nessa fiscalização. Assim, não existe o menor... Assim, não é uma broca de uma furadeira de parede, né? É uma broca industrial que se desgasta, obviamente, né, em contato com o aço com muita velocidade. Então, é isso que a gente tentou demonstrar, como ela é empregada e quanto ela é essencial para a fabricação do produto final da Engrecon.
Mesma coisa com as pastilhas. O que a pastilha faz? A pastilha ela é utilizada para dar o acabamento, né, o fresamento, o corte na peça da engrenagem. Para que são usados os caracóis? É para fazer os dentes da engrenagem. Né? Quando o aço bruto ele vem liso, então, para você fazer os dentes da engrenagem, você tem que usar o caracol que vai desgastar o aço até formar o dente perfeito. Então, assim, esse laudo ele se dedicou a demonstrar qual era o produto, né, qual era a mercadoria que ela adquiriu, como era empregado, como era antes de ser empregada no produto, né, na engrenagem semi-acabada e como fica depois da aplicação. Então, o laudo realmente ele ficou muito claro, bem ilustrativo, e a nossa intenção aqui foi demonstrar não só, né, o enquadramento dessas mercadorias como materiais intermediários, né, que se desgastam naturalmente no processo de industrialização de uma engrenagem, em contato com o aço, em altas velocidades, em temperaturas altas, né, tudo para demonstrar o desgaste, o fato de não se incorporarem não é, como a gente já viu aqui, né, o julgado do STJ no EARESP 1775781, que, apesar de não se incorporarem, né, no produto final, eles são essenciais, se desgastam, se consomem no processo. Então, assim, não há como se considerar isso como um material que não gera direito a crédito do ICMS, né? Então, de fato, isso aqui são materiais que comprovadamente são empregados dentro do processo produtivo da Engrecom, são absolutamente essenciais. Sem isso, sem esses materiais, e a gente fez uma relação, né, no laudo, nós pegamos os principais itens. O que não era material intermediário, que reconhecidamente era uso e consumo, fizemos uma relação e dissemos, olha, reconhecemos que o crédito foi indevido mesmo para esses materiais, porque realmente não cumpre aqueles requisitos da própria decisão normativa CAT 01 de 2001 e assumimos que isso aqui vai ser pago, né? Então, para aquilo que não era material intermediário, a recorrente reconheceu já na impugnação. Se pudesse ter havido uma segregação da autuação, ela já teria até pago. Mas, assim, no final, esse laudo ele atestou que 92% dos materiais cujo crédito foi glosado atendia todos os requisitos da decisão normativa CAT e do julgado, né, do STJ no EARESP. Então, nós pedimos realmente que esse laudo seja considerado, que as informações sejam, as provas que foram produzidas, a forma como foi produzida a prova seja muito bem analisada, com detalhe, porque entendemos que isso no judiciário não teria nem como se sustentar. Realmente, a Fazenda não tem nenhum interesse em manter esse tipo de acusação, porque está muito bem provado que o direito a crédito era absolutamente garantido aqui. Então, eu fico à disposição, doutor Edivaldo, é um caso cheio de detalhes, então agradeço aqui a palavra. Bom dia. Em relação aí os itens 1 e 8, para mim ficou bem claro. O item 9, na verdade, o contribuinte pede a consunção, né? Então, essa tese, né, que é feita no recurso. E a questão do item 9, né? E a questão do item 11, pelo que eu deduzi da análise dos documentos, vocês juntaram vamos chamar de laudo técnico, que é assim que está sendo nominado pelas partes, né? Que eu verifiquei. Mas esse laudo, ele mostra só, ele aponta os materiais que são que se desgastam no processo produtivo ou que integram o produto final. E aí vocês apresentaram uma planilha já em defesa, reconhecendo que não dá direito ao crédito, né? É uma planilha até grande, com muitos e muitos. Então, esse laudo, ele segrega o critério lá que o fisco, né, que o fisco entende que é o correto para se acreditar, que é integrar o produto final ou o desgaste, o consumo no processo produtivo. Então, é isso, né, que essa prova
é destinada a isso. E a decisão de primeira instância reconheceu 3 produtos, né, com base no laudo, 3 produtos ela reconheceu que dão direito de crédito e o resto não. É aí que está, tem recurso de ofício em relação a isso e tem recurso ordinário na parte que foi desfavorável ao contribuinte. Então, eu acho que ficou bem claro para mim, doutora Daniela. E, então, eu pretendo trazer esse processo para a próxima pauta, né? Então, eu acho que eu vou ter condições de trazer para a próxima pauta. Mas acompanhe, por favor, a pauta, né? Se não for possível, aí vai ser na primeira sessão de janeiro, que nós vamos entrar em recesso depois, né? A última sessão desse ano, aqui na segunda Câmara, é dia 17, terça-feira que vem. Depois, na outra terça, já vamos estar em recesso. Então, mas eu creio que eu trago para a semana que vem, tá bom? Então, aqui voltando aqui então para o nosso julgamento, então eu vou então tirar o processo de pauta para analisar melhor aí esses itens que ainda estão faltando para mim. Então, doutora Daniela, então não haverá, então, a sustentação oral na próxima, a não ser que seja algum esclarecimento de fato, né? Mas eu quero crer que a semana que vem a gente possa estar dando continuidade nesse julgamento, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada a todos e um bom dia. Agradeço a presença, até breve. Até. Muito bem, passamos então ao próximo processo da pauta. Nós temos aqui, para acompanhar o processo, o Dr. Walter Alexandre, Granol, Indústria e Comércio de Exportação, né? A relatora é a doutora Daniela, o AIN é o 4.102.277. Então, eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente o seu voto, tendo em vista que é apenas preferência aqui nesse julgamento, desse processo, há um pedido de preferência. Então, doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom, o presente processo, deixa eu ver, processo da autuada Granol, auto de infração número 4.102.277. O auto de infração contém uma única acusação de emitir, no período de dezembro de 2012 a 7 de 2013, notas fiscais consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino, conforme os documentos juntados. O suposto destinatário, CROI Agrocomércio, apresenta no CADESP a situação de nulo desde 18 de 5 de 2012, razão pela qual não poderia constar como destinatário de operações supostamente ocorridas em data posterior. A inaptidão foi constatada por meio da elaboração do procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição, PCN. As operações relacionadas no demonstrativo anexo seguem respeito às supostas saídas de óleo de soja, mercadoria que goza de benefício fiscal, conforme disposto no anexo 2 do artigo 3º do inciso 4 do ICMES, cesta básica, e reduz sua base de cálculo de modo que a alíquota fique equivalente a 7%. Assim, por tratar-se de benefício fiscal concedido à mercadoria, não reclamamos a diferença do imposto. O presente auto de infração teve primeiro julgamento, decisão monocrática, que manteve integralmente a acusação, ao que seguiu-se o julgamento de recurso, o contribuinte apresentou recurso ordinário, foi julgado pela 12ª Câmara Julgadora, que entendeu pelo cancelamento da acusação, e, em face a essa decisão, foi apresentado recurso especial pela representação fiscal, e a decisão da Câmara Superior entendeu por devolver o processo para novo julgamento de recurso ordinário, e eu vou passar diretamente à leitura do voto, para que vai ficar mais claro o tema, tá? Então, vou começar a leitura
aqui, já no parágrafo 9. As operações relacionadas no demonstrativo anexo dizem respeito a supostas saídas de óleo de soja, mercadoria que goza de benefício fiscal. Peraí, não. O presente julgamento possui limites muito bem definidos nos termos da decisão proferida pela Câmara Superior, que determinou a análise das operações da autuada com o fim de identificar a boa-fé do autuado em relação ao seu parceiro comercial, bem como determina que sejam considerados os relevantes argumentos trazidos pela douta representação fiscal. O objeto da presente decisão está muito bem delimitado, e serão aqui tratados os pontos determinados pela Câmara Superior para a compreensão da análise que aqui fazemos, e considerando as idas e vindas do feito, é importante retomar o contexto envolvendo a declaração de inidoneidade da adquirente Croil Agrocomércio. Conforme constam dos documentos juntados aos autos, a parceira comercial da autuada esteve envolvida em fraude estruturada, apurada pela fiscalização. A este respeito, transcrevo relevante trecho do relatório, folhas 238 e 258. E aí eu transcrevo o trecho do relatório onde o fiscal esclarece como se dava um esquema de fraude estruturada promovido pela Croil, que é a parceira comercial da autuada, Granol. E aí ele explica a operação da empresa. E aí eu sigo no... É uma leitura grande, eu vou poupá-los dessa leitura. E aí eu sigo no parágrafo 13 do meu voto. No entanto, apesar das provas juntadas sobre a Croil e seus sócios, não há demonstração de envolvimento direto na fraude por parte da autuada. Assim, a ela é deferido o direito de ver afastada a presente exigência, desde que demonstrada sua boa-fé, por meio de documentos que apontem, de forma inequívoca, a materialidade das operações, por meio de demonstrativos de pagamentos, negociação de transporte, nos termos da súmula 509 do STJ. Particularmente, tenho entendimento de que a boa-fé deve ser avaliada tomando em conta a relação entre os parceiros comerciais como um todo, avaliando-se o conjunto das operações. No entanto, a jurisprudência nessa casa vem se formando no sentido de que a avaliação deve ser feita operação por operação. E é precisamente a esta determinação da decisão da Câmara Superior que nos demanda nova análise das provas de forma detalhada. Particularmente, tenho um entendimento diverso do apontado. No entanto, não é a presente decisão a oportunidade para debater o tema, visto que a decisão da Câmara Superior nos devolve o presente para julgamento e estabelece limites concretos e determina o direito aplicável ao caso. Então, vamos diretamente às provas que, no meu sentir, não são suficientes para demonstrar as operações impugnadas. Os documentos relativos aos cadastros públicos juntados, tais como CNPJ, Sinteg e Cadesc, da parceira comercial, demonstram que, à época das operações, a empresa possuía cadastro regular perante os órgãos públicos. Porém, nada dizem das operações de forma concreta. Ademais, conforme já citado, aquela empresa usava-se de esquemas fraudulentos para sonegação. Assim, inclusive esperado que tais cadastros tenham aparência de regulares. Os comprovantes de negociação de folhas 738, 743, 751, 752, 773, 782 e seguintes apontam negociações feitas com empresas terceiras, que negociavam em nome da suposta adquirente, sem qualquer demonstração de vínculo formal. Sobre o assim denominados extrato de pedido de venda, ordem de embarque, são relatórios administrativos da própria autuada e nada dizem sobre a negociação ou sobre o destino das mercadorias. Quando muito, representam um indício de que as mercadorias saíram do seu estabelecimento. Porém, aqui buscamos saber qual é o destino das mercadorias. Sobre o transporte, novamente, nada traz a recorrente, afirmando que as vendas seriam realizadas com base em cláusula free on board. No entanto, ainda que o frete seja de responsabilidade do destinatário, o transporte deve ser demonstrado. E, neste sentido, decidiu o STJ. Aí eu transcrevo uma decisão do STJ, que tem sido bastante usada aqui na casa, onde, em especial, se afirma que a jurisprudência dessa corte adotou o entendimento de nos termos do artigo 123 do STN,
do CTN, a cláusula free on board não pode ser oposta perante a Fazenda Pública para exonerar a responsabilidade tributária do vendedor. Precedente RESP 37033 de São Paulo. Fecha aspas. Parágrafo 20. No tocante à demonstração de pagamentos, Melhor Sorte não assiste a interessado. Constato diversas inconsistências nos extratos bancários apresentados em folhas 632 e 634 e folhas 636 e 732, não é possível trazer a correlação dos valores e datas com os documentos fiscais. Ademais, tratam-se de páginas e mais páginas de extratos bancários, sem destaque e organização adequados, tornando praticamente inviável a conferência dos alegados pagamentos. Neste sentido, destaco que não foram apresentados título de cobrança das exigências. A planilha de folhas 867 e seguintes apresenta uma espécie de controle financeiro das operações. No entanto, trata-se de demonstrativo no mínimo estranho, onde há pagamentos a menor e a maior, alegadamente devolvidos. No entanto, sem comprovação dessas devoluções e sem apontar as páginas onde podem ser conferidos os alegados pagamentos. Por todo exposto, não foram cumpridos os requisitos para a aplicação da teoria da boa-fé. Nos termos previstos na súmula 509, ao caso concreto, uma vez que não há demonstração de negociação, transporte ou pagamento, sendo de rigor a manutenção da acusação. Após a inclusão do processo em pauta, a recorrente apresentou nova planilha anexa à petição de folhas 1406, que é a reapresentação do mesmo documento de folhas 687 e seguintes, bem que, como dito, não consegue demonstrar pretendido pela interessada. Quanto aos demais argumentos da impugnante, não há no contencioso paulista a previsão de realização de perícia contábil. Cabe ao interessado contratar perícias que entenderem adequadas para sua defesa e apresentá-las no momento oportuno, bem como as diligências que são faculdades do julgador, que as determina no curso do processo sempre que entender necessárias para esclarecer questões fáticas, o que não é o caso. Entendo que o processo encontra-se instruído com elementos que bastam para a formação de convicção, motivo pelo qual não acolho o pedido. E aí eu finalizo o voto concedendo a redução, né, da limitação dos juros da taxa Selic, nos termos do pedido apresentado pela representação fiscal. Na oportunidade do recurso do contribuinte, o contribuinte não apresentou pedido, mas o apelo é de 2017, então ainda não havia sequer a lei alterando essa situação e já havia a súmula entendendo que era correta a aplicação da Selic, né, dos juros naquela oportunidade, né, não havia ainda essa discussão. E agora a representação fiscal trouxe a petição pedindo para que fosse concedida essa redução. Então, aplico tão somente essa redução, senhores, e dou parcial provimento ao apelo. É como voto. Eu entendo de fato que, embora a decisão da Câmara Superior tenha pedido para analisar as operações individualmente, com a intenção de avaliar caso a caso, para esta operação afasto, para esta operação, para aquela operação mantenho, o fato é que a conclusão a que chego é que para nenhuma operação há demonstração completa, tá? Então, eu não afasto a acusação para nenhuma das operações do anexo 1. A redução apenas dos juros. É como voto, senhores. Muito bem, cumprimento a doutora Daniela pelo voto proferido. O processo veio com anulação da decisão, né, da Câmara Superior, né, para que fosse analisado principalmente, eu tenho lá o destaque, o doutor Maluf, que foi o relator, né, o voto vencedor, não foi isso? Não, o doutor Maluf era o relator, o voto vencedor foi o voto do doutor Coraza, que eu até transcrevi no relatório, mas eu acabei não lendo aqui, né, eu pulei os trechinhos da leitura. Mas, precisamente o que acontece, a decisão do recurso ordinário, ela havia apenas citado, assim, a comprovante de pagamento, a comprovante de pagamento, a alegação do transporte free on board, o processo contém isso, isso e aquilo, mas não analisou individualmente cada operação. E aí a decisão da superior, atendendo o pedido da representação fiscal, foi no sentido de que precisava ser analisado cada operação, porque há pagamentos, os pagamentos são, embora ele traga muitos comprovantes de pagamento, não é possível fazer esse encontro de contas, sabe? Que esse pagamento é dessa operação, tem pagamento anterior, pagamento posterior, pagamento com valor divergente, e ele não faz esse encontro de contas. O que ele traz
é uma planilha, quase como se fosse uma conta corrente entre ele e o fornecedor, uma coisa estranha. E essas alegadas devoluções, é estranho ter o pagamento a maior, né? Ele ter recebido a mais. E aí a alegada devolução sem comprovação. Os comprovantes de pagamento são super estranhos. E também eles estão ali num calhamaço de extrato bancário que eu não consigo encontrar isso, porque são muitas páginas. E ele não faz, né? E aí não tem nada de comprovante de transporte e nada de comprovante de negociação. Então, no meu sentido, a forma como avalio, ele não comprova nada, porque ainda que ele tivesse comprovante de pagamento para alguma operação, exclusivamente o comprovante de pagamento não comprova a materialidade da operação. Comprova que ele recebeu um numerário daquela empresa. Então, da forma como analiso, realmente não encontro, mas eu sei que há entendimentos divergentes sobre o tema, né? Não sei se nesse caso que não há nenhum comprovante de negociação, como ficaria. Porque eu não consigo fazer o encontro entre o pagamento e a nota fiscal. Tá certo, muito bem, ficou bem esclarecido aí pela relatora, o processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido e provido em parte apenas em relação aos juros, votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Eu agradeço a presença do Dr. Walter aqui, que acompanhou o processo, e agradeço pela presença e pela paciência de aguardar até o momento. Os julgamentos estão sendo bem debatidos, então estamos aqui demorando um pouco aqui com os julgamentos, né? Ok, muito obrigado, um ótimo dia. Uma boa sessão. Obrigado, Dr. Walter. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Na verdade, é o último da pauta de hoje. O AIN é o 5024-129. Contribuinte autuado é Mariana Saad do Airibe. Relator, Dr. Argos de Magno Gregório, que já apresentou seu voto. Quem pediu vista foi o Dr. Samuel de Oliveira Magro. Eu passo, então, a palavra ao relator para que resuma sua proposta de voto. Em seguida, eu abro a palavra ao voto vista. Dr. Argos, com a palavra. Está sem som, Argos. Tá. Desculpe. Mais uma vez, obrigado, presidente, pela palavra. Cumprimento aqui o patrono, Dr. Fábio, que se encontra aqui em nossa Câmara. Seja muito bem-vindo. Presidente, esse processo, eu apresentei meu voto na sessão passada, né? Tratava-se ali de uma única infração, de falta de pagamento de TCMD, né? A título de transferência patrimonial declarada na declaração de imposto de renda da pessoa física, exercício 2019 e 2018, enfim, nos termos ali lavrados, né? O senhor pediu para eu resumir a minha decisão. A minha decisão ficou relativamente longa. É um recurso misto. Em resumo, eu estou negando o provimento ao recurso de ofício, que pedia para que fossem restabelecidos os valores originalmente lavrados, uma vez que o julgador do primeiro grau, corretamente até então, na minha leitura, por força da própria legislação do CCMD, do artigo 9º, parágrafo 2º, item 4, reduziu a base de cálculo para 2/3 da base considerada cheia, vamos dizer assim, porque se tratava ali a questão de uma propriedade. Bom, então,
Nesse sentido, eu neguei provimento ao recurso de ofício, considerando, até este momento, a correta decisão com relação à redução da base. Porém, em relação ao recurso ordinário, presidente, como nós discutimos bastante na sessão passada, até por essa razão, o processo foi tirado em vista pelo doutor Samuel, eu entendo e entendo isso de muito tempo e com todas as vênias aqui, já vou manter o entendimento do meu voto, no sentido de que não é possível a cobrança de TCMD em operações realizadas no exterior, inexistindo lei complementar que discipline o tema, né? Para mim, a Constituição fixou ali o princípio da reserva legal, dizendo, olha, só pode ser instituído havendo a edição de lei complementar, lei nacional, que discipline como deve ser feito, e aí cada Estado, no exercício da sua capacidade tributária ativa, né, já que foi dada competência pela Constituição, mas no exercício da sua capacidade tributária ativa, disciplina aí regionalmente como deve ser feita essa cobrança. Muito bem. O meu entendimento é, se hoje for editada uma lei complementar, eu concordo que a cobrança devida por cada Estado está tudo certo. Inexistindo lei complementar, feriu-se o princípio da reserva legal. Mais dois argumentos só para manter, já isso evita maiores questões, mas para manter o meu entendimento. Este tema, especificamente a lei do TCMD, foi levada em arguição de inconstitucionalidade ao TJ de São Paulo, o nosso órgão do judiciário local, que apreciou essa arguição de inconstitucionalidade e declarou inconstitucional, desde 2011, esta lei. Gostemos ou não. Por quê? Porque inexistia lei complementar. Muito bem. Penúltimo argumento. Da mesma forma, o STF acolheu em ADIM, em tema de repercussão geral, o tema 825, a questão da inconstitucionalidade de cobrança de TCMD, inexistindo lei complementar. E aí nasceu uma discussão que, para mim, é uma discussão estéril, mas, de toda sorte, é muito relevante o debate, eu sempre digo isso, a questão da modulação dos efeitos. Mas o Supremo, ele modulou os efeitos para a data de tal, que é 2021, citando, inclusive, processos judiciais, mas não citou processos administrativos. Muito bem. Quando se declara a inconstitucionalidade da norma, ela é inconstitucional desde o seu nascimento. Você não declara a partir de agora ela é inconstitucional. O que você declara é os efeitos desse reconhecimento de inconstitucionalidade para fins de alguma coisa, eu já vou entrar, e esse será o último argumento de reforço, para fins de alguma coisa, serão contados a partir de tal data. Mais uma vez, isso começou lá atrás com a Ellen Grace, em que disse, olha, isso aqui tem um problema de ordem econômica e social, que se a gente reconhecer que é inconstitucional, mas desde sempre, com os efeitos reconhecidos desde sempre, todo mundo vai cobrar o Estado daquilo que é inconstitucional, vai quebrar o Estado. Portanto, atribuiu-se modulação a partir daquele momento, dizendo, olha, para fins de restituição de pagamento feito, já que era inconstitucional desde sempre, vamos contar a partir daqui, de tal data. Então, a partir daqui, quem cobrou, cobrou, que bom, quem não cobrou, não cobra mais. Era para fins de restituição de valores pagos, vale dizer, exigidos por uma lei inconstitucional desde sempre. Muito bem. O último argumento nesse sentido e eu vou destacar aqui, tem uma outra ADIM no Supremo, que já foi julgada, a ADIM 6819, que vai dizer o seguinte, ITCMD,
e vai julgar expressões da lei do Pará, dizendo no estrangeiro ou no exterior, tal, mas o que eu destaco é, nesta ADIM do Supremo, aplicação da tese fixada, eu estou lendo, tá? Para o tema 825. A Corte fixou que é vedado aos estados instituir TCMD sem intervenção de lei complementar exigido no dispositivo constitucional. A aplicação dessa tese no presente caso. Então, foi dada ali, declarando-se a inconstitucionalidade de exigência, mesma coisa, só que diz aqui a questão da modulação. Modulação dos efeitos da decisão foi dada considerando a eficácia ex nunc a partir de 20/4/2021, daquele tema 825, ressalvando-se as ações judiciais pendentes de conclusão até o referido momento, ali naquele 825, nas quais se discutia, isso está dito nesta ADIM, se discutia, a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do TCMD, considerando a ocorrência de bitributação, e 2, a validade da cobrança desse imposto não tendo sido pago anteriormente. Vale dizer, a modulação naquele caso, 825, foi para essas duas finalidades, que estão referidas nesta ADIM, ADI 6819. O próprio Supremo dizendo, olha, lá na 825, a modulação foi dada por duas razões. A primeira, para saber e para determinar qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento de TCMD, considerando a bitributação. Olha, decidimos a inconstitucional, aquele contribuinte que estivesse discutindo qual estado ele deveria recolher, ótimo, vai ser albergado a partir daquela data, sim, antes daquela data, não. Ok. E a segunda razão do Supremo, citada textualmente nesta outra ADI, mais recente, dizendo a validade da cobrança desse imposto. Ou seja, a modulação é para estes dois efeitos. Não é para fins de reconhecimento de inconstitucionalidade. Isto é o que o Supremo está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Então, por essas razões, presidente, eu mantenho com todas as vênias, eu já conheço entendimentos no sentido contrário, respeito, acho que são absolutamente respeitáveis, mas com todas as vênias eu mantenho uma absoluta convicção. Por qualquer ângulo que eu enxergue a questão, não há lei complementar, existe arguição de inconstitucionalidade desde 2011 pelo TJ de São Paulo para a lei de São Paulo, existe reconhecimento de repercussão geral da tese 825 no Supremo, e existe o Supremo posteriormente dizendo que a modulação era para esses dois fins, saber para quem paga e saber até quando o Estado pode cobrar, nada mais do que isso. Portanto, com todas as veias, eu mantenho a minha decisão forte e com convicção, presidente. Muito bem, o doutor Argos resumiu aí o seu voto, a gente conhece aí, já conheceu o seu voto na sessão que tivemos a oportunidade de apreciar aí o início do julgamento, né? E já conhecemos, é um voto longo, né? Muito bem fundamentado. Então, eu passo então a palavra ao ilustre juiz Samuel de Oliveira Magro para que apresente seu voto vista. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes, mais uma vez, desejo bom dia a todos, especial ao doutor Fábio, que eu não tinha visto, acho que estava em outra janela aqui, na janela 2, agora que eu vi, e para minha surpresa, eu vejo uma gravata, de maneira que eu estou duvidando da identidade dessa pessoa que está aqui nos ouvindo. É algo raro, é verdade. Bem-vindo, doutor Fábio. Vamos lá, eu vou ler, então, em homenagem ao doutor Fábio, vou ler aqui o meu voto de vista, ele não é tão extenso, e para colocar um entendimento aí divergente, né, do que o doutor Argos colocou muito bem no voto dele. E vou, então, lá, direto ao voto. A acusação fiscal versa sobre a incidência do ITCMD sobre a transferência de ações representativas do capital social de empresa sediada em país estrangeiro.
recebidas em doação pela autuada, domiciliada nesse estado, na cidade de São Paulo. Não há discussão nesses autos sobre a ocorrência dessa doação, limitando-se a controvérsia ao direito aplicável ao caso. A autuada se defende arguindo a impossibilidade de exigência do ITCMD sobre essa doação, tendo em vista a ausência de lei complementar que regule a matéria, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal por meio do tema 825 de repercussão geral no julgamento do recurso ordinário número tal. Inicialmente, o entendimento fixado no tema 825 do STF não tem reflexo no presente julgamento, pois tal decisão não vincula a administração pública, conforme disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio tribunal modulou os efeitos de sua decisão a partir da data da publicação do acórdão, ressalvando apenas as decisões judiciais pendentes de conclusão. Ou seja, o órgão de julgamento já declarou expressamente que o seu entendimento não se aplica ao lançamento de análise, cujo fato gerador ocorreu antes daquela data e não estava em discussão no Poder Judiciário. A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso 1, concedeu aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir o imposto sobre transmissão causa-morte de quaisquer bens ou direitos, inclusive se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Nesses casos, o artigo 155, parágrafo 1º, 3, inciso 3, a linha A da Constituição, prevê a edição de lei complementar para regular sua instituição. Ocorre que, na omissão do Congresso Nacional em produzir as normas complementares exigidas pela Constituição, estão os entes federativos, por ela, autorizados a editarem, nos limites de sua competência, as normas necessárias para o pleno exercício de sua competência tributária. Ressalve-se apenas que, com o advento da lei complementar, a eficácia dessas normas ficará suspensa, no que é a contrariar. Essa autorização está expressa nos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 34 dos atos das disposições transitórias. E na competência concorrente, expresso no artigo 24, 1 e parágrafo da Constituição Federal. Com fundamento nessa competência dada pela Carta Maior, o Estado de São Paulo institui o imposto de transmissão causa-mortes por meio da Lei 10.705 de 2000, que determina, no parágrafo 4º, 2b, B, sua incidência nos casos em que o doador residir ou tiver domicílio no exterior, e o ato de transferência ou liquidação do bem incorpóreo doado ocorrer no exterior e o donatário tiver domicílio neste Estado. A autuada é domiciliada na cidade de São Paulo e, consoante essa disposição da lei, a doação por ela recebida se sujeita à incidência do ITCMD. A exigência fiscal consignada na inicial está fundamentada em norma válida, vigente e eficaz, que não pode ser afastada desse julgamento por força do disposto no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Equivocou-se o julgador de primeira instância ao reduzir a exigência fiscal com fundamento no disposto no artigo 9º, parágrafo 2º, item 4 da Lei do TCMD, pois essa disposição não se aplica ao caso. Isso porque o montante exigido inicial se refere à nua propriedade das ações recebidas em doação, como expressamente declarado na DIF 2019 da autuada. Se o valor declarado se refere ao valor integral das ações recebidas, cabia a ela trazer aos autos documentos que comprovassem tal fato. Ela foi notificada por via postal e também por meio de publicação no Diário Oficial a apresentar esclarecimentos e documentos relativos à doação, mas se limitou a alegar a não incidência do imposto. As provas presentes nesses autos demonstram que a base de cálculo do crédito tributário constituído inicial é o valor da nua propriedade dos bens transmitidos, de modo que nenhum valor deve ser reduzido pela reserva de usufruto. Também no tocante aos juros de mora, a decisão de primeira instância deve ser reformada. Isso porque o enunciado da súmula 10 revisada, que serviu como fundamento à decisão, não se aplica ao caso desses autos.
De acordo com o artigo 926, parágrafo 2º do CPC, a súmula deve se ater às circunstâncias fáticas e jurídicas dos precedentes que motivaram a sua criação. No caso da súmula 10 de 2017 do TIT, tanto o seu enunciado original quanto no revisado, esses precedentes dizem respeito exclusivamente à taxa de juros aplicada aos débitos relativos do ICMS, exigidos de acordo com o artigo 96 da Lei 6374, com as modificações inseridas pela Lei 13.968 de 2009. Esse dispositivo não se aplica nem mesmo subsidiariamente ao ITCMD, pois essa matéria tem regulação própria na legislação desse imposto no artigo 20 da Lei 10.705 de 2000. Relativamente à multa aplicada, não há como prosperar a alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a estimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e a imposição de penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Assim, pelo exposto, conheço de ambos os recursos, nego o provimento a recurso ordinário e dou provimento a recurso de ofício, restabelecendo integralmente o AIN exordial. Senhor presidente, esse é o meu voto, e eu só peço, então, que o senhor habilite, mais uma vez, aqui a edição, porque eu verifiquei aqui alguns pequenos erros, que eu gostaria de corrigir aqui na edição final. Muito bem, já habilitei, Samuel. O doutor Argos pediu a palavra. Não, presidente, obrigado. Só E quero a cumprimentar. doutora Daniela também pediu preferência, mas pela ordem aqui, doutor, eu já estou aqui concedendo, Daniela. Se quiser ir apresentando aí a sua preferência, o doutor Argos... Não, é verdade, presidente. Queria só cumprimentar o relator pelo seu voto, com todo o respeito de virgem do seu entendimento, e apenas uma observação. No voto vista, é afirmado aquilo que já sabemos, da impossibilidade de se afastar lei válida, vigente e eficaz. O artigo 28 da nossa legislação. Mas eu ressalto que esta lei não é válida, vigente e eficaz, porque ela foi declarada inconstitucional desde 2011. Ela já foi afastada pelo nosso TJ em arguição de inconstitucionalidade, já foi declarada inconstitucional, portanto, desde 2011. Então, não é nem questão de afastá-la, independente do posicionamento do Supremo, não é nem questão de afastá-la ou não. Isso já foi levado, a lei é de 2001, já foi levado ao judiciário, e o órgão máximo do TJ já declarou inconstitucional a norma, então ela já é inconstitucional desde 2011. E o Supremo só veio a referendar nessa inconstitucionalidade. Portanto, com todas as vênias, não há que se falar em afastamento de lei válida, vigente e eficaz, porque ela já foi afastada em 2011. Ela não está válida, não está vigente, não está eficaz no que diz respeito à tributação de operações realizadas no exterior sem edição de lei complementar. Era só isso, presidente. O doutor Samuel pediu a palavra. Sim, senhor presidente. No meu voto, só citei o artigo 28 e, obviamente, o argumento do doutor Argos é bastante forte, mas eu ouso discordar. Essa norma não está excluída do ordenamento. A decisão do TJ, ela não removeu essa norma do ordenamento. Aliás, ela continua no ordenamento. Nem o STF já tirou do ordenamento ainda. A nossa lei, por isso que eu citei só 28, que ela coloca três condições, três situações em que poderia ser afastado por inconstitucionalidade. E
então, que a decisão do TJ ela não tem efeito erga omnes, né? E como exige, né, a declaração de constitucionalidade, ela tem que ser declarada pelo STF em uma decisão erga omnes, e não no caso concreto, né? Ou seja, apesar da repercussão geral do RE, ainda assim a decisão do STF ela foi um recurso ordinário que também não tem efeito erga omnes, ela tem efeito sobre o judiciário, né? Mas a lei da SSC, nesse dispositivo, ela não foi julgada inconstitucional, não há decisão do Senado removendo, não há súmula vinculante a respeito. Então, com todo respeito, doutora, essa lei ela continua vigente, ela é vigente, eficaz, e continua irradiando seus efeitos e há, sim, uma limitação de seu afastamento aqui no TIT. Desculpe aí no entendimento, mas não concordo, não posso concordar com o senhor, não. Eu só, presidente, se me permite, porque na sessão passada já tivemos aí debates bem intensos, porque o tema me traz aqui paixão, mas, então, só rememorando, nós temos uma ADI 6819, que declarou inconstitucional as expressões no estrangeiro e no exterior. Da mesma questão, que é... Mas não da lei paulista, desculpe, senhor, não pela lei paulista, não da lei 10.705. Isso, a nossa lei está colocando, ela é muito clara, né? O artigo 28... O TJ aqui já fez, doutor Samuel, em arguição de inconstitucionalidade, não foi caso concreto. Não. Desculpe, não é o nosso artigo, o artigo 28 da nossa lei, ele é muito claro com relação às situações em que ele admite o afastamento de norma por inconstitucionalidade. E decisão do TJ não é um desses casos. Okay, só questão. Eu até concordo com o senhor, eu concordo. Eu tenho dúvida do entendimento do STF qual que é, né? Não tem dúvida com relação a isso. Só estou me atendo aqui à questão da nossa lei, só essa questão. E mais uma vez, obviamente, eu já o parabenizei pelo seu voto na sessão passada, que como sempre, é uma aula, né, de constitucionalidade e tudo mais, e tanto que eu tirei o voto exatamente para rever essa matéria, né, ver o que havia avançado, né, em termos... E essa foi a conclusão aqui a que eu cheguei, né? Perfeito, eu acho absolutamente salutar, é isso aí. Né? Muito bem. A doutora Daniela apresentou preferência. Doutora Daniela, por favor, nos apresente a sua preferência. Obrigada, senhor presidente. Parabéns ao doutor Ardos, doutor Samuel, pelas colocações. A minha preferência é exclusivamente, senhor presidente, para formalizar um posicionamento que já havia manifestado aqui na sessão anterior, quando esse processo saiu em vista. Tive a oportunidade de estudar esse tema já em oportunidade anterior e mantenho o entendimento que adotei naquela oportunidade, né? E vou ler aqui rapidamente, são 2 parágrafos, coisa muito rápida. Então, entendo que a modulação dos efeitos tem o objetivo de pacificar as relações, preservando os direitos dos contribuintes que, havendo pago o imposto de forma desavisada, ingressaram com pedido de repetição de indébito, ao mesmo tempo que protege os cofres do Estado, na medida em que impede novos processos de restituição. No entanto, não é a modulação dos efeitos fundamento de validade para a cobrança do imposto nessa oportunidade. Entender que a decisão do STF não protege o contribuinte que decidiu discutir o tema administrativamente antes de eventual processo na via judicial seria conceder a este contribuinte proteção menor do que aos que optaram pela via judicial, em geral mais morosa e onerosa, o que é incompatível com a busca pela justiça fiscal e com a melhor aplicação do direito. Objetivos do processo contencioso administrativo, juntamente com a celeridade processual e a busca da verdade material. Assim sendo, acompanho o doutor relator. Já me posicionei nesse sentido anteriormente, acompanhando um voto do doutor Faisal na Câmara que compunha anteriormente. Ele tinha um posicionamento muito firme nesse sentido, de que a proteção que oferecemos aqui ao contribuinte não pode ser inferior
que aquela oferecida na via judicial. E entendo mesmo que essa modulação dos efeitos, que protege quem está na via judicial, é para conceder a repetição de indébito para o contribuinte que pediu esta repetição antes da declaração de inconstitucionalidade, porém, limita que quem ainda não pediu não poderá pedir nesta oportunidade. Não é para que o fisco possa, nesta oportunidade, cobrar aquele imposto. E, por isso, acompanho o doutor Argos pelo cancelamento da acusação. Muito bem, deixa eu... Então, a doutora Daniela, deixa eu voltar aqui. Eu acompanho o relator, tá? Foi só para formalizar o entendimento que já havia expressado aqui verbalmente na sessão anterior. Bom, muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Eu estou aqui tentando voltar aqui para o sistema. Tá, voltei. Então, a doutora Daniela está pedindo, está acompanhando o relator. Eu estava aqui pedindo preferência para justamente acompanhar aqui o entendimento também do relator. Eu vou, então, declinar aqui da minha preferência e dizer que eu também estou acompanhando aqui o relator, juntamente com a doutora Daniela, pelos mesmos fundamentos, ok? Então, vamos para, encerrando os debates, peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Na verdade, só eu que estou aqui precisando confirmar o meu voto, né? Muito bem. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso integralmente conhecido e provido. Recurso ordinário integralmente conhecido e provido para cancelar a acusação fiscal. Recurso de ofício conhecido e não provido nos termos do voto relator, que é o voto vencedor. Julgamento encerrado, e com o encerramento desse julgamento eu estou, então, declarando encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora de hoje. Agradeço a presença do Dr. Fábio e a paciência aí por ter esperado aí, mas nós damos preferência aqui para sustentações orais e pela ordem de chegada aqui das preferências, viu, doutor Fábio? Desculpe aí ao atraso aí, Não, o adiantado da hora. presidente, eu agradeço, não tem problema nenhum, eu compreendo a extensão da pauta e a dinâmica também do julgamento. Agradeço a todos aí, aproveito a oportunidade, creio que já no final do ano não vou conseguir reencontrá-los, para desejar aí excelentes festas. Está um pouco cedo, a gente ainda tem bastante trabalho, mas como acho que não vou encontrá-los, e desejar aí um ótimo Natal, aí, um final de ano, e agradeço imensamente e espero reencontrá-los em breve. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Eu só preciso aqui, ainda está faltando só registrar o voto vencedor. Então, deixa eu só registrar aqui o voto vencedor. Conhecido integralmente. Conhecido integralmente, não provido. Argos. Muito bem, então agora sim eu encerrei o julgamento com o registro do voto vencedor, que ficou com o relator. Então, é isso. Diante, então, desse nosso julgamento de hoje, estou encerrando a sessão no empate
E agradeço aí a presença de todos e apesar de 2 processos terem saído de pauta, nós tivemos aí um trabalho para entender alguns detalhes dos processos aí. Então, eu peço, então, que o Jailson, agradeço aí ao Jailson mais uma vez, e encerrando aqui a nossa gravação de hoje. Encerrado, senhor presidente.